Abramos as Sagradas Escrituras, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de Mateus. Os irmãos que puderem, vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 7, e vamos ler a partir do versículo 13. Mateus, capítulo 7, a principiar a leitura no versículo 13. São palavras do Senhor Jesus no seu sermão do monte, a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsámos demónios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Oremos ainda. Ó Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós e damos-te graças por este grande privilégio que é podermos escutar a Tua voz através da Tua palavra. Mas precisamos do Teu Espírito para que possamos ter olhos para ver, ouvidos para ouvir e mentes abertas e receptivas para podermos, a Tua palavra poder penetrar em cada um de nós e produzir fruto na nossa vida. Só Tu conheces as necessidades de cada um daqueles que trouxeste hoje aqui à Tua casa de oração. Não estamos aqui por acaso, estamos aqui porque Tu queres que estejamos. Foste Tu que nos trouxeste, nos deste o desejo de vir e nos trouxeste até aqui. Agora, Senhor, tens certamente uma palavra para cada um de nós. Fala, pois, através da Tua palavra, pelo Teu Espírito, para que possamos verdadeiramente sair daqui da Tua casa de oração com forças renovadas para Te servirmos, para Te obedecermos e para Te louvarmos no nosso viver diário. Fala, pois, e dá-nos ouvidos para ouvirmos a Tua voz. É o que pedimos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar-vos? A vida cristã é para ser vivida no dia a dia, não é apenas vir aos domingos ou, enfim, outro dia qualquer
à casa de oração para estarmos reunidos e louvarmos o nosso Deus, isso é muito importante, mas a vida cristã tem de ser vivida no dia a dia. E, obviamente, que implica um viver contínuo na presença de Deus e um procurar contínuo servir a Deus e glorificar a Deus. Como temos estudado na escola dominical, em relação ao discipulado, é importante que nós tenhamos consciência de que nós fomos salvos para servir a Deus e para procurarmos, certamente, ser um exemplo também para os outros que nos rodeiam, para que, através da nossa vivência, do nosso comportamento, possam ter um conhecimento também de quem Jesus Cristo é. Nós estamos sendo feitos conforme à imagem de Cristo e é bom que nós possamos refletir essa imagem no nosso dia a dia. Por isso, o Senhor Jesus exorta os discípulos, exorta-nos a nós, portanto, não só aqueles que estavam a ouvir este sermão, este discurso, mas exorta-nos a todos nós a entrarmos por uma porta estreita. E porquê uma porta estreita? Porque para seguirmos a Jesus, temos de renunciar-nos a nós mesmos. O Senhor Jesus disse claramente: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, não é uma atitude fácil seguir a Jesus. Temos que nos negarmos a nós mesmos. Não são os nossos interesses que contam, não é o nosso eu que conta, mas são os interesses do reino. É verdadeiramente Cristo que conta. É a glória de Cristo que conta. Em qualquer lugar onde eu me encontro, eu tenho de procurar a vontade de Deus. O que é que tu queres que eu faça? Nesta situação concreta em que me encontro, neste lugar, neste momento, eu estou aqui para te servir. E muitas vezes nós temos que pedir a orientação do Espírito para podermos verdadeiramente glorificar a Deus na situação em que estamos, no momento em que estamos. Isto não é apenas na igreja. Muitas vezes nós temos a tendência de pensar que só na igreja é que louvamos a Deus, é que glorificamos a Deus. Isso é bom estarmos em comunhão uns com os outros, congregados como igreja, como em assembleia, para louvarmos o nosso Deus. Mas é importante nós tenhamos consciência que a nossa vida cristã é para ser vivida no dia a dia, no emprego, em casa, no nosso lar. Em todas as circunstâncias da vida, eu estou nesta situação para servir a Deus, para glorificar a Deus. Ora, certamente que temos que, muitas vezes, negar-nos a nós mesmos os nossos interesses, para que os interesses do reino de Deus estejam como prioridade na nossa vida. Isso é uma porta estreita e um caminho estreito. Em contrapartida, a nossa tendência é vivermos segundo os nossos interesses, os nossos desejos, os nossos anseios humanos. Obviamente que muitas vezes esses interesses, esses desejos, esses anseios humanos não são em si mesmos negativos, não são em si mesmos maus, mas há outros interesses que têm que ser colocados acima dos nossos interesses. Há outros interesses. Muitas vezes, por exemplo, podemos desejar ter saúde. Quem é que não deseja ter saúde? E quando estamos doentes, oramos para que o Senhor nos cure e nos dê a saúde. Mas já nos interrogamos se, através da doença, não podemos glorificar a Deus e servir a Deus. Através da própria doença. Nós muitas vezes pedimos a cura, mas em vez de pedirmos ao Senhor, tudo está nas tuas mãos, se eu estou nesta situação, é porque há um propósito, nada acontece por acaso. Sim, tu não tens prazer, com certeza, no meu sofrimento. Se eu estou a sofrer é porque há uma razão para isso. E há um alvo para isso. Portanto, agora, mostra-me, Senhor, como é que eu posso servir-te e glorificar-te através deste sofrimento porque estou passando, desta situação porque estou passando. Sim, em vez de pedir, ó Senhor, liberta-me desta situação. Eu sei que tu podes libertar-me, mas não será que tens algum propósito através desta situação para mim? Então mostra-me qual é esse propósito e que eu possa realmente glorificar-te através desta situação. Então, irmãos, esta é a porta estreita, um caminho apertado. O caminho largo, o caminho da satisfação dos nossos desejos, dos nossos interesses, é um caminho que conduz à perdição. Porque, reparem, é um viver como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse. E viver como se Deus não existisse é um fracasso total, é uma vida votada à derrota,
votada, portanto, portanto, sem qualquer sentido, sem qualquer propósito. É uma vida de alienação total. E é importante que nós tenhamos consciência que a vida só faz sentido quando vivemos para Deus. Quando a nossa vida se projeta na eternidade. Uma vida que termine na sepultura, uma vida que esteja circunscrita apenas à nossa peregrinação terrena, é uma vida sem sentido, uma vida absurda. Sim, se tudo acaba na sepultura, se não há nada para além da sepultura, então qual é realmente o alvo da vida? Sim, tudo é, portanto, algo que passa. Tudo passa neste mundo. Então o que importa são as coisas que permanecem. As coisas que têm, portanto, têm um valor eterno. Essas é que devem contar. Mas a nossa tendência é para esquecermos essas realidades, esquecermos, portanto, as coisas que são verdadeiramente eternas e pensarmos apenas nas coisas que são efêmeras e transitórias, porque são aquelas que vemos. Quando as coisas que vemos passam e as que não vemos é que permanecem. Mas nós tentamos procurar sempre alicerçar a nossa vida naquilo que é o amanhã, aquilo que é o hoje, e esquecemos que há algo mais importante, é aquilo que se projeta na eternidade. Então, irmãos, o Senhor Jesus alerta-nos para esta realidade. Cuidado, procurai entrar pela porta estreita, porque a porta estreita, o caminho apertado, é o caminho que conduz à vida. E este caminho é Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Portanto, se quisermos realmente viver uma vida que se projeta na eternidade e que tem sentido, que tem valor, que faz com que a nossa vida realmente tenha realmente valor e sentido, então temos que procurar seguir a Jesus, imitar a Jesus, glorificar a Jesus e procurar, portanto, ser orientados pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito Santo. E o Senhor Jesus alerta, portanto, os discípulos para que entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então, irmãos, devemos refletir na nossa vida cristã. Por vezes somos muito levianos na maneira como encaramos a nossa vida cristã. E esquecemos que é fundamental uma vida de obediência a Cristo, de obediência a Deus. Não é, muitas vezes, numa forma aparente e nas coisas, portanto, que são, digamos, de fachada, daquilo que é visível, que está a realidade. A realidade está no nosso coração e na nossa mente. E, portanto, é importante que nós tenhamos consciência de que é o nosso coração e a nossa mente que têm de mudar. E que esta mudança, que é a obra do Espírito Santo, tem que ser uma realidade visível na nossa vida. Não são propriamente as coisas que fazemos que contam, mas aquilo que está por detrás do que fazemos. O que é que nos motiva a fazer o que fazemos? Porque muitas vezes podemos fazer coisas que não provêm do nosso coração. E, obviamente, se fazemos coisas que não provêm do nosso coração, essas coisas não têm valor aos olhos de Deus. Podem até ser boas e positivas em termos humanos, em termos sociais, mas aos olhos de Deus não têm valor. O que tem valor é aquilo que está no nosso coração. E só quando as nossas boas obras são fruto daquilo que está no nosso coração, então é que realmente tem valor aos olhos de Deus. E o Senhor Jesus alerta, portanto, os discípulos para esta realidade. Procurar entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e o caminho estreito é o caminho que conduz à vida. Mas eu gostaria de chamar a vossa atenção para o grande problema dos nossos dias, e sempre foi o problema da Igreja, o problema dos falsos profetas. É que muitas vezes nós temos a tendência de pensar que na igreja, no nosso meio, tudo está certo, tudo está bem, mas temos de ter cuidado, temos que analisar bem aquilo que ouvimos à luz das Escrituras. Porque um dos problemas cruciais dos crentes, muitas vezes, quando procuram andar nos caminhos de Deus, são aqueles que procuram desviá-los desse caminho. E não estou a falar daqueles que estão fora da igreja, porque é natural que nós tenhamos, estejamos preparados para enfrentar aqueles que fora da igreja nos seduzem, ou nos procuram seduzir para nos afastar dos caminhos de Deus. Mas aqueles que, mesmo dentro da igreja, são usados por Satanás para nos afastar dos caminhos de Deus.
E é este o problema dos falsos profetas. Reparem, porque é que o Senhor Jesus associa a porta estreita e a porta larga aos falsos profetas? Porque muitas vezes nós começamos a caminhar para esta porta estreita, entramos para esta porta estreita, Jesus é a porta, Jesus é o caminho, portanto esta porta estreita é Jesus. Entramos para esta porta estreita, ou seja, procuramos seguir a Jesus, ser discípulos de Jesus, negando-nos a nós mesmos, tomando a nossa cruz, ou seja, morrendo para nós mesmos. Negar-nos a nós mesmos é morrer para nós mesmos, a fim de vivermos para Cristo, a fim de vivermos para Deus. Procuramos viver ter este alvo na nossa vida, e depois são mesmo aqueles que falam em nome do Senhor, os falsos profetas que vêm até nós e procuram desviar-nos desse caminho estreito para o caminho largo. Ou seja, a ideia de que não importa o que nós fazemos, o que importa verdadeiramente é amarmos a Deus, é seguirmos a Cristo, esquecendo que não podemos amar a Deus e seguir a Cristo se não obedecermos, porque a obediência é uma consequência do amor, como ouvimos hoje ainda. A obediência é uma consequência do amor. Eu não posso dizer que amo a Cristo se não obedeço a Cristo. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Portanto, ou seja, eu não posso dizer que amo a Cristo e não obedeço a Cristo. Não posso dizer que amo a Cristo e viver de uma forma contrária à vontade de Cristo, aos ensinos de Cristo. E, portanto, quando me dizem, não importa o que faças, desde que ames, tudo está bem, porque Deus é amor. Pois claro, porque Deus é amor, tudo está bem quando amas. Se amo, obedeço. Se não obedeço, não amo. E obviamente que a obediência implica o que é que Jesus manda, o que é que Jesus ordena em relação a todos os atos da minha vida. O que é que Jesus ordena em relação ao meu casamento? O que é que Jesus ordena em relação à minha vida social? O que é que Deus ordena em relação à minha vida profissional, aos meus amigos, em relação ao meu relacionamento com os meus amigos? O que é que Jesus quer de mim? É muito fácil dizer, eu amo a Jesus, mas depois, no meu emprego, na minha vida familiar, na minha vida social, no meu relacionamento com os meus amigos, qual é o meu testemunho? Como é que realmente Cristo vive em mim, se essa vida não é visível? E essa vida visível tem que ser na obediência. Não importa o que tu fazes em relação a milagres e maravilhas, mas como é que tu te comportas com a tua mulher ou com o teu marido? Com os teus filhos, com os teus pais, no emprego, com os teus colegas, com o teu patrão. O que é que Jesus quer em relação a ti, se és empregado, em relação ao teu patrão? O que é que Jesus quer de ti, patrão, em relação ao teu empregado, aos teus empregados? Portanto, isto é que é obedecer a Jesus. Uma vida santificada, uma vida de serviço ao Senhor, para a glória do Senhor. E obviamente que os falsos profetas são aqueles que vêm até nós, vestidos como ovelhas, com muita piedade. O Senhor é bom, o Senhor é grande, o Senhor é amor, mas depois nos procuram desviar. Não importa o que faças. Reparem, a ideia hoje em dia é que não há inferno. O inferno não existe, o inferno é um mito. Deus é amor, Deus é bom, não vai, portanto, condenar eternamente as pessoas. Portanto, o inferno não existe. Veja como Satanás é astuto. É natural que Satanás seja astuto e subtil para nos enganar, para nos desviar da verdade, para nos desviar verdadeiramente de Cristo. Ou seja, a porta é larga, a porta é espaçosa. Podes fazer o que quiseres, porque Deus é bom, Deus ama, depois Ele perdoa, Deus perdoa. Mas é necessário, para que haja perdão, é necessário arrependimento. E o arrependimento implica mudança radical de atitude. O arrependimento é conversão, é transformação da vida. Não é apenas chorar por aquilo que se fez, é uma vida completamente diferente. E só assim é que há perdão. Sem arrependimento não há perdão. E Deus perdoa, mas Deus também nos dá o arrependimento. E o arrependimento é uma mudança radical do pensamento, do coração, de sentimentos e de vida. Portanto, cuidado com os falsos profetas que dizem tudo está bem, no final todos serão salvos, no final todos se encontrarão salvos, porque Deus ama a todos e, portanto, não vai condenar ninguém. Isso é totalmente oposto ao ensino de Jesus. O Senhor Jesus alerta-nos para este perigo dos falsos profetas que procuram conduzir-nos para o caminho largo, para o caminho espaçoso, o caminho que nos atrai.
O caminho que nos atrai. Não há problemas, não há dificuldades, tudo está bem porque Deus é amor, porque Deus nos ama. Irmãos, cuidado, Deus é amor, Deus ama-nos. Mas precisamente porque Deus nos ama, vai transformar a nossa vida, vai mudar a nossa vida. Deus quer o nosso bem. E o nosso bem está em fazer a vontade de Deus, em glorificar a Deus. Esse é que é o nosso bem eterno. Todas as coisas, diz o apóstolo Paulo, contribuem para o nosso bem. Todas as coisas. Mas este bem de que fala Paulo é um bem eterno. É sermos feitos conformes à imagem de Cristo. Se lerem o contexto deste texto em Romanos, vão ver que o alvo é sermos feitos conformes à imagem de Cristo. Foi para isso que Deus nos predestinou em Cristo Jesus, para sermos feitos conformes à imagem de Cristo. Então todas as coisas, naqueles que realmente são discípulos de Cristo, todas as coisas contribuem juntamente para esse bem eterno, para sermos feitos conformes à imagem de Cristo, para sermos cada dia mais semelhantes a Cristo, mais conformes a Cristo. É um processo de santificação. Na nossa vida há este processo de santificação, uma identificação cada vez maior com Cristo. Começamos com a conversão, quando Deus nos transforma, nos converte, quando nós estávamos mortos e Deus nos dá vida em Cristo Jesus. Passámos da morte para a vida, somos uma nova criação em Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora há um processo de santificação, em que vamos sendo cada vez mais conformes à imagem de Cristo. E este processo é um crescendo, há um crescendo, com altos e baixos, é certo, devido às nossas fragilidades humanas, porque ainda estamos num corpo sujeito ao pecado, mas, portanto, o facto concreto é que há um processo de santificação, uma evolução no caminho da obediência a Cristo, e cada vez sendo mais conformes a Cristo. Então é importante que tenhamos consciência desta realidade e que nós nos examinemos a nós próprios, até que ponto é que estamos a progredir, até que ponto é que estamos a evoluir num sentido de sermos conformes à imagem de Cristo. Deus está ou não está operando em nós? Claro que se Deus está operando em nós, há um processo de santificação, de aperfeiçoamento. E todas as coisas, e reparem quando dizemos todas as coisas, incluindo as situações mais difíceis por que passamos, mais angustiantes, mais dolorosas por que passamos. Essas situações são muito importantes, porque é através dessas situações de angústia, de aflição, de tristeza, de dor, é através dessas situações que Deus nos transforma, que Deus nos vai moldando, nos vai aperfeiçoando. Deus é o oleiro e nós somos o barro. E Deus nos está fazendo conformes à imagem de seu Filho, para sermos vasos de misericórdia para a sua glória. Deus como oleiro está nos moldando, está nos aperfeiçoando. E o que a palavra de Deus nos diz é que todas as coisas que acontecem na nossa vida são obra do Senhor. Nada acontece por acaso. Eu não estou numa situação difícil por acaso. Estou numa situação difícil porque o Senhor me colocou nessa situação. Então há um propósito para isso. E quando a sua obra estiver feita, estiver completa, então Deus nos libertará dessa situação. Mas enquanto a sua obra não estiver feita, não estiver concluída, não estiver, portanto, a obra feita e concluída, nós continuamos a ser moldados através dessa situação, moldados por Deus. Como o oleiro vai moldando o barro. Mas há um molde, e esse molde para nós é Cristo. Portanto, esse é o molde. E é segundo esse molde, que é Cristo, que Deus nos está moldando, nos está formando, nos está, portanto, conformando à imagem de Cristo. E temos que ter consciência de que todas as coisas contribuem para esse bem. Então, irmãos, cuidado com, muitas vezes, aqueles que procuram mostrar-nos um caminho diferente, um caminho largo, um caminho espaçoso. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, portanto, reparem, é pelas nossas atitudes, pelos nossos frutos que nós podemos mostrar aquilo que somos. É certo, irmãos, que não somos salvos pelas obras, não somos salvos por aquilo que fazemos, mas aquilo que fazemos revela aquilo que somos. Não é porque fazemos o que fazemos que somos salvos, mas é porque somos salvos que fazemos o que fazemos. É pelos frutos que nós somos julgados e é pelas obras que nós somos julgados. Muitas vezes os crentes têm problemas porque a Bíblia diz que somos salvos pela graça, não pelas obras. Mas depois também, a Bíblia diz também que é pelas obras seremos julgados. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus e será julgado pelas obras que fez. Então, somos salvos pela graça
e não pelas obras, mas afinal somos julgados pelas obras. Irmãos, a Bíblia não se contradiz, a palavra de Deus não se contradiz, o Espírito é o mesmo, que diz uma coisa e que diz outra, e o Espírito Santo não se contradiz. É que pelas obras seremos julgados, porque as obras revelam aquilo que somos. Ou somos salvos ou não somos salvos. É pela graça de Deus que somos salvos. Mas se somos salvos, então somos salvos para quê? Somos feitura de Deus, feitos por Deus, portanto, criados em Cristo Jesus. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. As obras de Deus, as obras que fazemos revelam se somos ou não somos feitura de Deus, se somos ou não somos obra de Deus, se temos ou não temos uma vida nova, se somos ou não somos nascidos de novo, gerados de novo em Cristo Jesus. Quando os irmãos, por exemplo, querem saber se uma macieira, suponhamos uma macieira, é boa ou não, o que é que fazem? Pegam numa maçã e comem-na. É boa, esta maçã é boa. Bem, mais uma e comem-na. Esta maçã é boa. Então a macieira é uma boa macieira. Sim, senhor, a macieira é uma boa macieira. Bem, estão a julgar a macieira porque é que julgam a macieira? Pelas maçãs. Portanto, provando as maçãs, comendo as maçãs, que podem dizer a macieira é boa ou má. As maçãs não prestam, a macieira não é boa. As maçãs são boas, a macieira é boa. Então, irmãos, estão a julgar a macieira pelas maçãs que comeram. Mas a macieira ser boa ou não ser boa, a causa da macieira ser boa ou não ser, não está nas maçãs que comeram. Sim, a causa da macieira ser boa está na semente que deu origem à macieira. A semente que foi lançada na terra e que deu origem à macieira é que era uma boa semente. Portanto, a causa da macieira ser boa está na semente que foi lançada à terra. O facto das nossas obras serem boas não significa que as nossas obras são a causa de sermos bons. É porque Deus fez de nós boas pessoas em Cristo. É porque Deus transformou a nossa vida. É porque a semente da palavra de Deus é uma semente boa e gerou uma vida boa, que nós produzimos bons frutos. Portanto, irmãos, a Bíblia não se contradiz. Seremos julgados pelas nossas obras, mas não somos salvos pelas obras. Mas aquele que é salvo pela graça de Deus e pelo poder de Deus vai certamente produzir boas obras. E, portanto, as obras mostrarão que somos ou não somos salvos. As obras mostrarão se somos ou não somos salvos. Assim como a macieira, as maçãs provam se a macieira é boa ou não é boa. Então, irmãos, é pelos frutos que se conhece a árvore. E isto leva-nos para uma situação muito importante. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Vejam a importância desta afirmação do Senhor Jesus. Não basta, portanto, ter uma vida piedosa, de aparência, muita piedade, Senhor, Senhor, e depois vivemos de uma forma contrária à vontade de Deus. Não fazemos aquilo que Deus quer no nosso casamento, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida social. Porque, reparem, voltamos a repetir, porque é muito importante. Não é apenas uma questão de vir à igreja. É importante vir à igreja, é fundamental vir à igreja. Senão não podemos ser discípulos de Cristo. Mas o discipulado não se circunscreve aos cultos na igreja. O discipulado é, sobretudo, para ser exercido no nosso dia-a-dia, no nosso viver diário. E aí é que temos que obedecer a Cristo. Aí é que temos que obedecer a Deus. Até é muito fácil obedecer a Cristo no seio da igreja. Mas no mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, uma sociedade completamente afastada de Deus, com todas, enfim, com tudo aquilo com leis e com atitudes contrárias à vontade de Deus, como é que nós nos comportamos? Será que nós nos conformamos com este mundo? Será que nós nos conformamos com estas leis iníquas que estão a ser colocadas na sociedade, a ser impostas à sociedade? Será que nós nos conformamos ou procuramos viver de uma forma contrária a essas leis e em conformidade com a vontade de Deus? Então não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário fazer a vontade.
e de Deus. E o Senhor Jesus alerta-nos para uma situação também muito importante. Cuidado, porque os falsos profetas muitas vezes enganam-nos através dos sinais que fazem. Lemos em Deuteronômio que já o Senhor alertava o seu povo para este problema. Cuidado com os falsos profetas que procuram desviar-vos de mim, e que muitas vezes Deus permite que eles façam sinais e maravilhas para nos enganar. E reparem o que o Senhor Jesus diz: muitos me dirão naqueles dias. Irmãos, quando eu era jovem, este texto deixava-me estarrecido. Deixava-me estarrecido e completamente confuso, completamente baralhado. Reparem bem neste texto. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Reparem, não profetizamos nós em teu nome? Não pregamos nós em teu nome? Não expulsamos demónios em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E agora eu ficava estarrecido. O Senhor Jesus diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Reparem, é importante: nunca vos conheci. Não, o Senhor Jesus não diz: deixei de vos conhecer. O conhecimento de Deus é eterno. Se Deus nos conhece hoje como seus, sempre nos conheceu em Cristo como seus. E sempre nos conhecerá como seus em Cristo. Porque o conhecimento de Deus é eterno. Deus não muda e o conhecimento de Deus é eterno. Assim como o amor de Deus é eterno. Se Deus me ama hoje em Cristo, sempre me amou em Cristo. Por isso Deus nos amou em Cristo antes da fundação do mundo, ou nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Portanto, se Deus me ama hoje em Cristo, sempre me amou em Cristo. E amar-me-á sempre em Cristo. Portanto, reparem, pode-se fazer milagres, maravilhas, expulsar demónios, pregar em nome de Cristo e não ser conhecido de Cristo, não ser conhecido de Deus. Ou seja, não pertencer a Cristo. Claro que Deus conhece todos, mas este conhecimento significa ser de Deus. O Senhor conhece aqueles que são seus. Portanto, este conhecimento não é um conhecimento que Deus tem de todas as criaturas, obviamente, que Deus tem, o conhecimento que Deus tem de tudo. É um conhecimento que implica amor. Por isso é que amar implica conhecer, e conhecer implica amar. Portanto, reparem, Deus conhece-nos desde a eternidade em Cristo. Deus ama-nos desde a eternidade em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Portanto, este amor de Deus vai se refletir na nossa vida. Mas o facto concreto é que nós podemos fazer sinais e maravilhas e milagres e expulsar demónios e pregar em nome de Cristo e, no entanto, não ser de Cristo, não conhecer a Deus. Isto deixa-nos estarrecidos. Então, como é que nós podemos avaliar se uma pessoa que fala em nome de Deus é ou não é de Deus? Como é que podemos avaliar se a pessoa que fala em nome de Deus, se profetiza em nome de Deus, é ou não é profeta verdadeiro? Ou é um falso profeta? Pelos frutos. Reparem bem o que o Senhor Jesus diz: então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, a injustiça. Ou seja, vós que praticais a iniquidade significa vós que viveis de uma forma contrária à minha vontade. Ou seja, é na obediência à vontade de Deus que se pode avaliar -se realmente se somos ou não somos salvos. Somos ou não somos salvos? Obedecemos ou não obedecemos a Cristo? Obedecemos ou não obedecemos a Deus? Por isso o Senhor Jesus termina este sermão com uma parábola. Uma parábola. Um homem prudente e um homem insensato, um homem louco. Um homem prudente e um homem insensato. Qual é a diferença entre os dois? Um obedece a Cristo, outro não obedece a Cristo. E o exemplo, a parábola, é um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Um homem que edifica a sua casa sobre a rocha, os alicerces estão bem firmados na rocha, ele tem alicerces firmes. Então, quando vem a tempestade, quando vem as enxurradas, né? Ainda há pouco tempo tivemos essas tempestades, não é? Enxurradas, inundações. Quando vieram estes caudais de água, estes rios de água, e sopraram ventos, portanto, ciclones, a casa que estava edificada sobre a rocha não caiu.
permaneceu firme. O insensato, o louco, edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerces sólidos. Claro que veio a enxurrada, veio a tempestade e a casa ruiu fragorosamente. Aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, este homem insensato, este homem louco. A sua vida espiritual não tem alicerces firmes. A nossa vida espiritual só tem alicerces firmes quando se firma em Cristo, na rocha. E aquele que não pratica a palavra de Deus não está firmado em Cristo. Só está firmado em Cristo aquele que ouve a Cristo e obedece a Cristo. E vive em conformidade com a vontade de Cristo. Então a nossa vida espiritual vai estar alicerçada sobre a rocha. A rocha é Cristo. A rocha é Cristo. Portanto, como é que estamos a viver a nossa vida cristã? O nosso discipulado. Se estamos alicerçados em Cristo, então estamos a viver de acordo com a vontade de Cristo. Ao procurar viver de acordo com a vontade de Cristo, ninguém é perfeito, mas procuramos viver em conformidade com a vontade de Cristo. Há um alvo, e o alvo é a perfeição. Muito cuidado, muitas vezes quando nós dizemos que não somos perfeitos e nunca seremos perfeitos, porque perfeito só Cristo, há logo a tendência, então não vale a pena buscar a perfeição. Não. Nós temos de buscar a perfeição. Esse é o alvo. Olhar para Cristo e procurar ser como Cristo. Esse é o alvo. E Cristo é perfeito. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Portanto, o alvo é ser santo, porque Deus é santo. Sabemos que não chegaremos a esse alvo, senão na eternidade. Mas até lá, temos de crescer nesse sentido, procurando atingir esse alvo. Esse é o alvo. Ser santo, porque Deus é santo. Ser conforme à imagem de Cristo. Esse é o nosso alvo. E, portanto, temos de buscar esse alvo. Mas, claro, temos que reconhecer que nunca o atingiremos aqui. Mas vamos prosseguir nesse alvo. Então, se procuramos viver em conformidade com a vontade de Cristo, se procuramos obedecer a Cristo, então nós podemos ter a certeza que a nossa vida espiritual está bem alicerçada. Está alicerçada em Cristo, na rocha. E quando vierem as tempestades, quando vierem os problemas, quando vierem as aflições, quando vierem as enfermidades, quando vierem os problemas em nossa vida, a nossa casa espiritual está bem firmada. Por que razão é que muitos se afastam dos caminhos de Deus quando surgem os problemas na nossa vida, na sua vida? Como é que muitos se afastam dos caminhos de Deus? Muitas vezes nós pensamos que, pois, sou cristão, então nunca mais terei enfermidades, nunca mais terei doenças, e se houver qualquer enfermidade na minha vida, basta uma oraçãozinha e pronto, fico logo curado. Esquecemos que muitas vezes, como já dissemos, há um alvo importante para a nossa vida através da enfermidade, através do sofrimento. Mas, irmãos, não é isso que está em causa. O que está em causa é a conformidade com a vontade de Deus, a obediência à vontade de Deus. Até que ponto é que verdadeiramente nós estamos a procurar viver em conformidade com a vontade de Deus, seja quais forem as circunstâncias não são secundárias. O que importa verdadeiramente é ser fiel a Deus e procurar obedecer a Cristo. Então, irmãos, cuidado. Vamos refletir hoje, aproveitar, porque temos agora este privilégio de podermos sentar à mesa do Senhor e lembrarmos, uma vez mais, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Cristo não morreu em vão. E Cristo, aqueles que por quem Cristo morreu, vão revelar na sua vida que Cristo transformou todas as coisas e que o seu sangue nos purificou de todo o pecado. E que verdadeiramente nele podemos ter a vida eterna e nele podemos verdadeiramente mostrar a diferença que há entre uma vida sem Cristo e uma vida com Cristo. Então vamos refletir hoje até que ponto é que estamos verdadeiramente a procurar seguir a Cristo e a servir a Cristo e a glorificar a Cristo. Amém.